Não vou começar lendo Apocalipse, não. Primeiro vou fazer uma citação que acho bastante oportuno para o tempo que vivemos e quero ver se você concorda comigo e talvez vá me ajudar nesse sentido a entender essas ideias que Shakespeare escreveu. Essa frase é atribuída para ele, eu abro aspas para ele dizendo assim: a vida é um conto narrado por um idiota, cujo final significa nada. A vida é um conto narrado por um idiota que ao final não significa nada. Essa é um dos tipos de frases que nos fazem pensar naquilo que está nas entrelinhas e por detrás da intencionalidade desse autor ao dizer tais palavras e ao escrever tal texto. Qual é o sentido da vida? O que está por detrás desse mundo que é dominado e acompanhado por poderosos, é dominado por gente que quer conduzir as coisas ao seu prazer e ter as pessoas ou o mundo ao seu serviço? Fico pensando que um tipo de frase como essa dá a intenção de dizermos: estamos num mundo onde não há significado, não há quem o governe. A vida não tem sentido e está correndo ao prazer daqueles que nos dominam ou que dominam. A vida, ela é conduzida de maneira a atender às necessidades de cada indivíduo, segundo essa afirmação. Ela não tem significado algum, ela é vazia, ela está correndo, mas não há um sentido em seu final. Vamos andando, fazendo, trabalhando, resolvendo, realizando, e não há sentido para ela. É uma maneira de pensar. E, sinceramente, há muita gente que tem vivido a vida desta maneira. Ela não tem sentido, e por não ter sentido, eu vou continuar atendendo às minhas necessidades, e aquilo que importa é eu estar satisfeito. Talvez a demanda maior seja atender o meu prazer. Aí a pessoa pode chamar assim: eu estou correndo atrás da minha felicidade. Estou dentro de um casamento com meus 3 filhos, 2 filhos, minha esposa que atende às minhas necessidades, mas eu acho que eu não sou feliz e tenho o direito, portanto, de buscar a minha felicidade talvez em um outro lugar. Talvez possa encontrar a felicidade no comer ao ponto de destruir a minha saúde, porque não faz sentido nenhum a vida. Quem se importa comigo? Vou atender apenas às minhas necessidades. Há prazer naquilo que estou realizando e, portanto, isso é o suficiente. Há uma maneira também de pensar de que, estando num mundo onde somos orientados em atender às nossas necessidades presentes aqui e agora, porque o futuro significa nada, a vida não significa coisa alguma, então eu vou construindo ideias e projetos de modo a atender apenas a minha necessidade presente ou aquilo que vai me trazer ao prazer e aquilo que eu vou chamar de felicidade. E tudo aquilo que se coloca diante desse meu projeto, ele pode ou não ser favorável a mim. E se não for favorável, certamente eu vou lutar para tirar do meu caminho. Seja ela coisa ou seja ela pessoa que está no meu caminho, que me impede de chegar aonde eu gostaria de chegar. Essa é uma maneira de pensar o mundo e eu entendo
e tenho observado que é o jeito que muita gente tem vivido. Um mundo onde os poderosos se sobrepõem e humilham e ultrajam aqueles que são mais fracos. Os poderosos dominam, os poderosos se impõem a sua vontade sobre os demais. As necessidades dos outros não importam, conquanto que as minhas sejam atendidas. Uma luta por poder, uma luta por status, uma luta por posição. É tudo o que importa. É isso que faz sentido. Ou isso que pelo menos dá sentido àquela vida que imagino eu ser a correta de viver. Estamos aqui e agora, amanhã não me pertence e também não me importa muito. Essa é uma maneira de ver o mundo, e quando eu olho esta e ouço esse tipo de afirmação, a vida é um conto narrado por um idiota, ao qual o fim não significa nada, é isso que me vem à mente. E é isso que eu particularmente tenho observado ao andar, ao conversar e ao observar este mundo que temos vivido. Parece uma visão pessimista, parece uma visão muito distante daquilo que um dia um ser superior a toda a existência planejou. Eu fico imaginando na verdade imaginando não, mas colocando que esse seria a possibilidade de mundo existente na ocasião em que João, na ilha de Patmos, recebe a visão e está escrevendo o livro que temos hoje como Apocalipse, as revelações de Apocalipse para nós. Um mundo onde uma igreja está inserida e um mundo que busca apenas atender às suas necessidades, apenas atender os seus prazeres, e nada faz muito sentido. Parece que quando João recebe essa visão e tem essas coisas ao seu redor, parece que isso também permeia a sua mente ao escrever as coisas que escreve, porque ele está olhando para um mundo que é egoísta, um mundo onde os fortes sobrepõem os mais fracos, um mundo onde a igreja vai se contaminando com um certo ceticismo, um certo agnosticismo, e a igreja vai se contaminando com todos esses elementos, e ele olha para a igreja e não vê uma igreja preparada para receber o Senhor Jesus. Não vê uma igreja preparada para receber o Senhor em grande glória e majestade, como era a expectativa. Parece que é esse o mundo que permeia a mente e rodeia João quando está escrevendo o livro de Apocalipse. Os poderosos dominam. O imperador Domiciano esmaga a igreja, esmaga aqueles que ousam pensar diferente, aqueles que aguardavam Jesus e observam Jesus preso na cruz, e parece que agora a sua fé mingua diante das dificuldades que a igreja vem sofrendo com o Império Romano e com aqueles que se opõem a ela. A igreja parece que está se distanciando, mas há um grupo que não está distante do Senhor. Mas quando João vê todas essas coisas acontecendo, ele se entristece de fato. Observar a causa que ele tanto tem lutado e a causa pela qual ele viu o seu Senhor dar a vida, e observá-la ficando distante do ideal do Senhor, é de fato de entristecer o coração. E dentro deste contexto, a pergunta que pode vir à mente é:
a história está à deriva, o mundo e a história deste mundo está à deriva, porque ela não significa nada e vai correr para um lugar que não tem sentido algum. Não há um Senhor por detrás da história. Fique imaginando um coração com todas essas perguntas e sendo arrebatado aos céus para responder à questão que está no seu coração. A história tem um sentido? Para onde estamos correndo? Será que há de fato um Senhor que domina e que tem a história sob o seu controle? Então, quando eu olho Apocalipse e observo esse João recebendo as revelações do Apocalipse, ele tem um coração que vai sendo saciado, um coração que vai sendo satisfeito por aquilo que o Senhor vai revelando e trazendo à sua mente. A história não está, o mundo não está abandonado à sua própria sorte, e sim, há alguém que está sobre o controle de todas as coisas. E quando eu olho o capítulo 4, depois de João ter ouvido as orientações do próprio Jesus para escrever as 7 cartas às igrejas daquele Oriente, ele, portanto, é levado em espírito a uma sala, a um evento que o deixa boquiaberto certamente. Ele observa tronos e observa um trono onde está assentado um ser, o qual ele não consegue descrever a sua beleza e a majestade, então ele usa tudo aquilo que tem de mais precioso, pedra de jaspe e de sardônio. No capítulo 4 ele vai dizendo, existe um arco-íris espalhando, assim semelhante à esmeralda. Ele vai dizendo que existem tronos que estão ao redor desse Senhor, 24 tronos, os quais estão assentados 24 anciãos, os quais estão coroados. E ele começa a ver ele é colocado em perspectiva, de modo a ver algo além daquilo que é a realidade dele. É como se o Senhor tivesse o apanhado e dito, veja, João, tudo isso que está ao redor da sua existência, que está circulando em sua cabeça, olhe em perspectiva, olhe a partir dos céus. Veja, não existe desespero aqui onde nós estamos. Observe, existe honra, glória, louvor à majestade daquele que está assentado no trono. Os seres viventes depõem a sua coroa diante da santidade e da honra daquele que está assentado diante do trono. Está tudo sob o controle daquele que está assentado sobre o trono. João, diante de uma magnífica visão, ele, portanto, é colocado numa perspectiva além daquilo que está diante dos seus olhos aqui na terra. Levado acima daquilo que a gente pode chamar de poderes e de soberanias e de tronos, é levado a de fato aquele que tem toda a soberania, majestade e todo o poder. É para essa perspectiva que ele é levado. E nessa perspectiva, se você voltar um pouquinho, vamos ao texto, capítulo 5, volte um pouquinho no versículo 11 do capítulo 4, onde você vai encontrar uma magnífica proclamação de honra e majestade para o Senhor, que diz assim, Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas. Deus é o Criador de todas as coisas,
e a ele seja dada a honra e a glória e a majestade. Não estamos sob o poder daqueles que usurpam por ora aquilo que não lhes pertence. Estamos, sim, diante da majestade do Senhor, que está sob o controle de todas as coisas. E no capítulo 5, ele é levado, então, a observar algo que é muito apropriado para a descrição que ele vai fazer agora, e que o leva a pensar no seu contexto histórico social. E olha o que ele diz. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro, e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorei muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando João olha tem aquela visão e observa que existe na mão daquele que está sentado no trono um pergaminho, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele é questionado, quem é digno de abrir esse livro e de ler aquilo que está dentro, de quebrar os selos? Quem é digno de abrir este livro? E eu quero pensar a respeito deste pequeno livro que está na mão deste grande Senhor. E se você já ouviu algo a respeito deste capítulo, vai muitas vezes encontrar alguns comentaristas dizendo este é uma ocasião de julgamento, ou este é o livro da vida, ou este é o livro onde estão escritos os nomes dos salvos e dos perdidos, enfim. Mas é interessante entender o que se passava talvez na mente de João e o que fez ele chorar ao ver aquela cena onde ninguém podia abrir o livro que estava na mão daquele Senhor. Se você talvez tenha ouvido em algum momento esse comentário, e eu fiz questão de assistir o professor Rodrigo Silva comentando a respeito desse capítulo, e ele sugere, assim como outros teólogos, de que esse é um livro que se assemelha muito com o que João tinha ali na sua sociedade. Os livros eram selados, e os selos eles eram colocados como forma de dizer qual era a autoridade que o havia feito. Aquele pergaminho ou aquele livro, na verdade, era um documento. E tudo isso era feito na sociedade de João, assim como também por todos aqueles que estavam ao seu redor. Um documento era escrito, lavrado, um contrato lavrado, ele era fechado, alinhavado com corda e com uma espécie de argila, ainda mole, era feito o selo, colocado o selo daquela pessoa que o haviam assinado para manter a integridade daquele documento. Aquele era um documento de grande importância. Os documentos normalmente tinham 1, 2, às vezes 3 selos, a depender da sua importância. Contudo, aquele era um documento que se assemelhava muito aos documentos oficiais dos, então, cartórios da região, da época, que possuíam escritas na parte de dentro e na parte de fora, selados com 7 selos.
por 7 testemunhas que acompanharam eu não sei se essa palavra existe, a lavração, a escrita daquele documento, onde aquilo que era escrito por dentro era colocado também por fora, uma cópia, de modo que, ao pegar aquele livro, era possível ler aquilo que estava dentro, mas a autoridade constituída da época, se houvesse alguma dúvida daquilo que estava naquele documento, abriam-se os selos e se comprovava o documento, a escrita do documento. Isso era feito por alguém que tinha dignidade, autoridade e isenção para julgar e para reconhecer que aquilo, de fato, era um documento de autoridade. Você sabe que, nessa ocasião, as pessoas elas perdiam a sua propriedade, a sua vida, por contas de endividamentos, por contas dos poderosos que se colocavam sobre os mais fracos e os roubavam em todas as suas posses. As suas propriedades eram retiradas deles e os documentos eram lavrados, retirando a propriedade, de modo que a pessoa se tornava escrava por conta dos endividamentos que tiveram, por conta dos dominadores que se colocaram sobre eles. Apesar de muitos documentos serem legais, muitos documentos daqueles, assim como hoje, eram imorais. Imagine aquele que, sem sua total sanidade, tivesse que perder a sua propriedade por conta de endividamentos e por conta de não ter como fazê-lo, lavra um documento transferindo a propriedade para outro. Assim, a pessoa estava descoberta e sem para onde ir. Não tinha propriedade, não tinha nada. Era um escravo. Imagine você, no mundo que vivemos, um mundo que foi constituído pelo Senhor e colocado aos cuidados de Adão e Eva, e a serpente, de uma maneira sorrateira, leva a propriedade do homem, a propriedade daquilo que estava sob os cuidados do homem, a propriedade de Deus, mas sob os cuidados do homem, e agora o retira. Mas o Senhor agora, que não tem como observar aquele homem recuperando por si só, ele se coloca para recuperar a propriedade do homem, aquilo que pertencia a ele. O homem não tem dignidade para recuperar, então o Senhor Jesus assim o faz. Quando eu olho o texto de Romanos, capítulo 8, versículo... Mas quando Jesus... Deixa eu pegar a Bíblia aqui, que está no outro canto. Agora sim. Por favor, mais um copo d'água. Obrigado. Quando João observa aquele pergaminho colocado sobre as mãos daquele ser, e não observa ninguém que tenha autoridade para abrir aquele livro, aquele pergaminho, ele observa a tristeza de estar diante de uma possível escravidão para sempre, mas quem é digno, é a pergunta, de abrir o livro e de quebrar os selos e de entregar a propriedade novamente para aqueles que não têm dignidade, mas são herdeiros da herança do Senhor. Naquele momento, então, levanta-se o cordeiro, e o texto diz: então vi no meio do trono, versículo
Versículo 5. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando o tomou, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para que nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos, o nosso Senhor Jesus, com o seu sangue, comprou, resgatou a propriedade da herança que nos pertence, a herança de Deus. E Ele é digno de abrir o livro, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas e nos faz co-herdeiros da herança do Senhor. Então, quando eu observo que o Senhor comprou para mim uma herança e está reservando ela para entregar para mim e para você, eu observo um mundo que não está à deriva, um mundo que, diferente daqueles que dizem que é um conto de um idiota, que a vida não tem significado nenhum, eu posso responder: não, não é assim. Eu tenho um Senhor que comprou a minha vida. Eu tenho um Senhor que comprou a minha vitória. Eu tenho um Senhor que me fez herdeiro das coisas eternas. E para esse Senhor, o qual todo o nome dado entre os homens, precisa dobrar os joelhos, e é por esse nome que nós temos a salvação. É por esse homem, por esse Senhor, por esse Salvador que eu devo de fato dizer: o mundo não está à deriva. A história não está sob os cuidados dos poderosos. A história está sob os cuidados de um Deus todo-poderoso que se sobrepõe a todo e qualquer poder que se levanta aqui na terra. E um dia há de retornar a essa terra e colocar ordem à desordem promovida pelo diabo, seus demônios e seus seguidores. É por esse Senhor que eu deposito a minha fé. É nesse Senhor que eu deposito a minha esperança. E é nesse Senhor que eu aguardo e espero e trabalho para que isso aconteça em breve, que eu mantenho a minha fé e continuo caminhando e militando com a minha igreja. Eu quero pedir que você ore e promova o Evangelho do Senhor onde você está. Que você atue para dizer ao mundo que corre sem esperança, que sim, há esperança. E a esperança é o Senhor Jesus. Ele está sob controle, tem todo o controle de todas as coisas. Esse é o nosso Senhor. E é nesse Senhor que eu creio. Que Deus te abençoe. E a gente se vê em breve. Amém. Apenas
maldição para quem só vê um homem. Descrentes são jocosos com quem o santifica. Oh, como dói ouvi-los rir. Pessoas que morrem, pois não o podem negar. Sim, para alguns queridos o preço é grande. Em a tribulação, quando meu mundo foi sacudido, a paz me deu e me salvou. O nome é a torre pra onde eu corro quando o inimigo vem me cercar. O nome é a esperança em que me agarro, sem desespero me devolve o chão. Se eu cantar com a alegria ou em lágrimas na dor, há mudanças ao chamar o nome Cristo. Se há tristeza em minha alma, pois sei tenho falhado, a menção do santo nome traz-me graça. Se não encontro as palavras que traduzem o quanto eu amo, o seu nome pode explicar. É a resposta, é a canção, ele é a minha salvação. Seu nome é doce, incomparável. Um dia pra este nome, salvo de todas as nações, levantarão as mãos e cantarão. O nome é a torre pra onde eu corro quando o inimigo vem me cercar. O nome é a esperança em que me agarro, sem desespero me devolve o chão. Se eu cantar na alegria ou em lágrimas da dor, há mudanças ao chamar o nome Cristo. Justiça os poderes das trevas serão calados quando todos os inimigos se ajoelharem para o adorar. O nome é a torre pra onde eu corro quando o inimigo vem me cercar. O nome é a esperança em que me agarro, sem desespero me devolve o chão. Se eu cantar na alegria ou em lágrimas da dor, há mudanças ao chamar o nome Cristo. O nome Cristo. O nome Cristo. Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Tive apenas, queridos, uma queda de pressão, sentei aqui, a Svitlana, o Silvio, os meninos estão me dando água aqui, a esposa vai vir me buscar, tranquilo. É aquilo, né?
acha que o corpo é de ferro e não come por longos períodos, e aí isso acontece. Mas estou bem, graças a Deus. E eu quero orar com você, e nos vemos sábado pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, o pessoal já está por aqui, e você pode se conectar e aguardar o início do culto às 9 da manhã. Que Deus te abençoe, curve sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, obrigado pelo cuidado paterno, obrigado pela herança, obrigado por reservar uma herança para nós que não temos nenhuma dignidade sobre nós. Ninguém é digno de receber a herança que o Senhor tem reservado, mas somos co-herdeiros por meio de Cristo, pela adoção que o Senhor fez por meio de Cristo a nós, e nós a recebemos. E um dia nós estaremos unidos nos tronos, nas mansões celestiais, e vamos dar honra e glória àquele que tem autoridade para nos fazer herdeiros de tudo isso, Senhor. Obrigado pelo cuidado. Nos leva, nós que estamos aqui no auditório, para casa em segurança. Fique com os meus irmãos que estão em casa e os guarde para o teu reino. São essas bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.